Olá, querido estudante, seja muito bem-vindo. Eu sou Lucas Rocha, eu sou seu professor de redação, e seja muito bem-vindo a esse canal que eu inauguro, de certa maneira, com esse vídeo, apesar de tê-lo abastecido durante todo o ano de 2020. Oficialmente ele está aberto agora com esse vídeo que eu estou gravando sobre o tema do Enem de 2020, que foi feito ontem, com essa temática maravilhosa, esse recorte extremamente importante, um pouco a cara do Brasil hoje, né? Fecham-se vagas para saúde mental no país e o tema é sobre isso. Mas fazer o quê? É por aí mesmo. Então vamos lá. Eu queria falar para vocês desse tema, queria falar de elementos que são muito importantes e seja muito bem-vindo. Por favor, você que pela primeira vez está vendo um vídeo no canal, se inscreva aí nele bonitinho, que vai ter vão ter muitos vídeos importantes. Marque as notificações para poder tudo que eu postar aqui, pelo menos uma vez por semana, um tema, alguma coisa importante vai ser colocada aqui para que você aprecie, você estudante, você que quer melhorar a sua forma de escrever. Tudo bem? Vamos lá, meus amores. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu gostei muito do tema, achei a arquitetura do tema muito bem feita, apesar de a gente saber como a redação do Enem ela é extremamente já pré-fabricada. São 3 ou 4 textos de apoio no máximo, sempre, né? Se forem 4, um deles é bem pequeno, geralmente são 3, mas 3 ou 4, mesma arquitetura, 1 ou 2 textos informativos, 1 ou 2 textos opinativos e sempre um texto misto, na maioria das vezes, na maioria das vezes infográficos, que são ótimos de trabalhar, porque cada informação daquela ali interpretada vira um argumento. Viu? Muito legal, muito importante mesmo. Lê aqui comigo, vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui nos textos de apoio, veja comigo. Texto 1. A maioria das pessoas devem ouvir falar, quando ouvem falar em saúde mental, pensam em doença mental. Mas a saúde mental implica muito mais que a ausência de doenças mentais. Pessoas mentalmente saudáveis compreendem que ninguém é perfeito, que todos possuem limites, e que não se pode ser tudo para todos. Elas vivenciam diariamente uma série de emoções como alegria, amor, satisfação, tristeza, raiva e frustração. São capazes de enfrentar os desafios e as mudanças da vida cotidiana com equilíbrio e sabem procurar ajuda quando têm dificuldades em lidar com conflitos, perturbações, traumas ou transições importantes nos diferentes ciclos da vida. A saúde mental de uma pessoa está relacionada à forma como ela reage às experiências da vida e ao modo como harmonizar seus desejos, capacidades, ambições, ideais e emoções. Todas as pessoas podem apresentar sinais de sofrimento psíquico em alguma fase da vida. O primeiro texto de apoio resolveu trazer uma espécie de conceito ou uma reflexão sobre a expressão saúde mental. É fato, é verdade, quando o texto traz a ideia de que quando você fala em saúde mental, você pensa logo em doença mental. Só que essa reflexão sobre saúde mental, ela precisa, e ela está tomando mais corpo na sociedade. As pessoas precisam entender que saúde mental faz parte da vida. E se todos estabelecem uma profilaxia, uma prevenção, seja para a saúde do coração, para a saúde gástrico-intestinal, para a saúde do corpo, para a saúde dos dentes, por que não para a saúde mental? Né? Então, há esse problema. É como se a mente ela fosse incólume, ela fosse, de certa forma, feita de aço e não passasse por nenhum tipo de abalo. Essa última frase ela é clássica. Todas as pessoas podem apresentar sinais de sofrimento psíquico em alguma fase da vida. Ou seja, o texto já está previsionando para você que sofrimento psíquico não estabelece imputabilidade, ou seja, o sofrimento psíquico não inutiliza a pessoa para a vida social, emocional, para a vida plena. Isso é muito importante, porque mais à frente a proposta vai trazer uma expressão que remete a isso. Porque todos acreditam que a palavra estigma está sendo organizada e definida no texto 2, mas ela já está no texto 1. Estigmatizar é criar um estereótipo, uma imagem pré-concebida, geralmente fundida
geralmente uma imagem ali danificada, com um dano, com um erro de fabricação, que vai afetar a vida inteira. E quem disse? Como assim? Não quer dizer que isso seja verdade, longe disso. Então, a saúde mental, primeiro, precisa ser hábito, precisa ser cuidado, precisa ser profilaxia. Olha a ideia que já vem para você, que você pode recuperar nos textos, no seu texto, na proposta de intervenção. Gente, nós precisamos melhorar a leitura dos textos de apoio. Esse primeiro texto já nos diz, é preciso revigorar a expressão saúde mental. E ela deve se tornar prevenção e não, obviamente, motivo medicamentoso. Muito importante esse primeiro texto. Segundo texto, ó. Segundo texto. A origem da palavra estigma aponta para marcas ou cicatrizes deixadas por feridas. Por extensão, em um período que remonta à Grécia Antiga, passou a designar também as marcas feitas com ferro, em brasa, em criminosos, escravos e outras pessoas que se desejava separar da sociedade correta e honrada. Cabe aí até a indicação de um filme da Demi Moore, eu lembrei agora, bem velho, chamado A Letra Escarlate. Gente, esse filme é fantástico, acho que é 1990. Procurem A Letra Escarlate. É a história de uma vila, uma sociedade medieval, e o marido dela viaja para a guerra, ele vai para a guerra. E aí passa-se um ano, passam-se 2 anos, ela recebe uma carta dizendo que o marido dela havia morrido. Aí ela se envolve com um rapaz que perdeu a esposa. Ela se envolve, daqui a pouco chega o marido. Não havia morrido. Todo mundo sabia que ela tinha se deitado com outro homem. Resultado, ela é banida da sociedade. Coloca uma letra A, né, nela de vermelho, e tem uma parte da feira que é fantástica, ela vai andando, as pessoas vão abrindo e cuspindo no chão para que ela passe. É bem essa simbologia, né? Essa mesma palavra muitas vezes está presente no universo das doenças psiquiátricas. No lugar da marca de ferro, relegamos preconceito, falta de informação e tratamentos precários a pessoas que sofrem de depressão, ansiedade, transtorno bipolar e outros transtornos mentais graves. Gente, eu até coloquei aqui, ó. Vamos lá, coloquei aqui, ó. Significado de estigma. Veja. Estigma é um substantivo masculino, é o estigma. Primeira definição: marca ou cicatriz deixada pela pele por ferida. É uma cicatriz, o estigma é uma cicatriz. É uma marca que é visível. Essa marca de visível, ela é muito interessante, porque a doença mental não necessariamente é, digamos assim, visível para as outras pessoas. Não necessariamente é visível, mas vamos lá. Qualquer marca ou sinal natural no corpo. Veja, 3, marca infamante feita com ferro em brasa, geralmente em escravos ou criminosos. É um ferrete. Tudo isso aqui, né, esses 3 primeiros, remete à ideia de marcar, ou seja, de determinar, ou seja, ainda, de especificar. Né? Significado 4 tem a ver com religião. Cada uma das 5 marcas semelhantes às 5 chagas de Cristo, que alguns santos faziam no corpo. Quinto é o sentido figurado. Aquilo que é considerado vergonhoso ou desonroso. Né? Label, mácula, o tipo do criminoso nato, ó, exemplo, traz todos os estigmas do crime na face. Com esta idade já tem uma cicatriz, é o chamado. No sentido da zoologia, a abertura lateral situada na traqueia dos artrópodes. Nossa senhora, me senti agora na aula. E a definição de botânica, a parte terminal do gineceu, destinada a recolher os grãos do pólen que nele germinam. Então, veja, meus amores, a definição ela é categórica. E o estudante precisava ter o domínio de quê? De entender que essa palavra nada mais era do que uma construção estereotipada, um preconceito. Estigma é um preconceito. Exemplo,
Certa feita eu estava num supermercado, numa fila, e tinha um rapaz à minha frente, Rastafari, na cintura. Aí virou e disse assim, meu querido, eu vou ali pegar um produto que eu esqueci. Tudo bem, ele foi. Aí a vovó que estava atrás de mim disse assim, meu filho, aproveite agora e faça suas compras. Pessoas desse jeito não são confiáveis. Eu disse, pessoas desse jeito, demorou para cair a ficha, que ela talvez estivesse se referindo ao adereço, né, corporal que ele permitiu instalar-se no seu organismo via cabelo. Ela estigmatizou aquele rapaz. Ou seja, o adereço que ele trazia no cabelo dava a ela uma sensação de insegurança, por quaisquer motivos que sejam. Ela estabeleceu esse estigma. Então, bastava que o estudante entendesse isso, que a doença mental na nossa cultura causa um estigma, causa um preconceito. Imagine, aquele seu amigo diz assim, pô, bicho, eu não estou muito bem, eu fui ao psiquiatra, estou tomando remédio. As pessoas ficam assim, poxa, remédio, e agora? Por isso que a maioria das pessoas tem dificuldade de expor essas questões. Por isso que a maioria das problemáticas patológicas, elas explodem do dia para a noite porque as pessoas protelam. Ou elas tratam isso tudo em sigilo. Não quer dizer que a pessoa chega na mesa e vai dizer assim, gente, estou tomando um antidepressivo. Não se trata disso. Se trata da ideia de que, quando se conhece alguém que, por exemplo, toma um antidepressivo, isso não seja um determinante de que aquela pessoa é menos capaz de produzir socialmente. Mas nossa cultura estigmatiza essas pessoas. Correto? Deixa eu voltar aqui para o texto 2. Ó. Achar que a manifestação de um transtorno mental é frescura está relacionada a um ideal de felicidade que não é igual para todo mundo. A tentativa de se encaixar nesse modelo cria distância, dos sentimentos reais e que os demonstra rotulado, o que progressivamente dificulta a interação social. É aqui que redes sociais de enorme popularidade mostram uma face cruel, desempenhando um papel de validação da vida perfeita e criando um ambiente em que tudo deve ser mostrado em seu melhor ângulo, fora dos holofotes da internet, porém, transtornos mentais mostram-se mais presentes do que se imagina. O parágrafo 2 traz aí um recorte bem interessante e que faz muito parte da nossa cultura, da cultura contemporânea, que é justamente a ideia do quão importante e significativo e relevante são as redes sociais no mundo contemporâneo. E de como o ideal de projeção da vida prática que elas ostentam é forte e influenciador a vida das pessoas. E aí traz também o ideal de felicidade. Pô, Luquinhas, me apeteceu muito essa ideia. Eu posso usar? Pode. Mas não esqueça que são os estigmas. Vamos chegar lá. Texto 3. Nossa, o texto 3 é um infográfico. Tem um infográfico muito legal, com muitas informações importantes. Aqui eu tenho escrito Socorro Brasil. Saiba mais sobre o problema de saúde que afeta mais de 1 em cada 20 pessoas, mas que continuam ignorando. Vivemos uma pandemia das doenças psicopatológicas, mais que silenciosas. E o Brasil é um grande líder nesse aspecto, até porque, mais de 11,5 milhões de brasileiros têm depressão. No mundo hoje, são 322 milhões de pessoas que vivem com depressão em todo o mundo. Não esqueçam que existe uma subnotificação, porque acredito que esse dado tem a ver com as pessoas diagnosticadas. Porque, e a pessoa que muitas vezes entra no alcoolismo por causa de um problema? A pessoa depressiva. Às vezes, aquela pessoa que trabalha de 5 da manhã à meia-noite e a vida ela é subrepetícia, aquela pessoa não tem vontade de mais nada, vive mecanicamente. Isso também é depressão, né? E aquela pessoa que é viciada em jogo, muitas vezes, e que projeta no jogo um processo de vida estressante, difícil e frustrante que tem, isso também é depressão. Então, a gente tem que fugir do estereótipo da depressão, porque a depressão se apresenta de uma forma específica, na tristeza, na falta de motivação. Para vocês terem ideia, um dos principais sintomas da depressão é a irritabilidade. Correto? E que muitas vezes nas mulheres são confundidas com a TPM. Tem até aqui o dado embaixo,
o número de mulheres afetadas pela depressão é 30% mais elevado que dos homens. Talvez por conta, inclusive, da oscilação hormonal que ocorre no período menstrual todos os meses. Talvez tenha a ver com isso, e que se confunda com a irritabilidade e sensibilidade da própria TPM. Estou falando como leigo, mas são as leituras que talvez a gente possa fazer nesse processo. Mas só para mostrar como está rico o infográfico, né? O Brasil é o país mais depressivo da América Latina. Olha que pódio horroroso, né? Hoje a depressão é a doença mais incapacitante do mundo. É a que mais afastou em 2020 pessoas do trabalho, gente. A depressão é a segunda causa de afastamento de trabalho no mundo. E US$ 1 trilhão é o valor, US$ 1 trilhão é o valor da perda econômica mundial gerada pelas consequências dos transtornos mentais. Então, assim, olha a quantidade de informações que você tem. O infográfico serviu para dizer, é forte o processo. A depressão, o transtorno depressivo maior, como se chama, é uma doença fortíssima, mas não é para poder você restringir a depressão. A depressão pode vir como repertório, como exemplo, mas o importante é você falar de forma geral das patologias psíquicas. Tudo bem? Qual é o nosso tema? O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Ou seja, os estereótipos, as marcas, os preconceitos associados às doenças mentais na sociedade brasileira. Luquinhas, seu método, qual é o tema central? De verde, doenças mentais. Delimitadores, aqueles que limitam a abordagem da discussão. De vermelho, o estigma associado e sociedade brasileira. Pronto, vamos arrumar isso agora, para que você consiga entender um pouco melhor esse processo todo. Nosso plano de texto sempre vai separar à esquerda o tema central, o delimitador que se relaciona com ele, são doenças mentais, vai ser especificamente na sociedade brasileira. Por que o delimitador sociedade brasileira é relevante? Porque você pode usar informações notadamente brasileiras. Luquinha, se fosse contemporâneo aqui, eu poderia começar falando do Brasil. Não, ia dar a impressão de que você criou o delimitador e isso podia destruir sua nota. Não esqueça, quem não usa o delimitador na introdução, ou quem cria um delimitador de 200 pontos na competência 2, vai para 80, perde 120. Porque demonstra que não houve compreensão do tema, gente. Pelo amor de Deus, não faz isso. Presta atenção. Então, se tem sociedade brasileira, por exemplo, deixa eu voltar aqui, ó. Deixa eu voltar. Se tem sociedade brasileira, você pode falar aqui, ó, desse dado. Luquinhas, se eu levar esse dado para o texto, eles vão dizer que eu estou copiando. Gente, o que faz o dado ser relevante é o trabalho que você tem com ele. Se você joga no texto, o Brasil é o país mais depressivo da América Latina, e joga lá, fica boiando, não se conecta com nada, é repertório. Sim, é sociocultural. Sim, é produtivo. Não. Só é produtivo, por exemplo, se você engata aqui, ó, por conta dessa realidade, um país com esse tipo de ranqueamento precisaria estar investindo no processo de cuidado da saúde mental e não afastando do grande público o acesso a leitos que tratem psiquicamente seus cidadãos. Aí é lindo. Aí mostra que o seu dado contribuiu para a construção do texto e não apenas para compor o repertório. E isso é muito importante. Qualquer dado aqui poderia ser usado, Luquinhas? É claro que sim, contanto que você trabalhasse com esse dado, fizesse uma inferência, ou seja, acrescentasse alguma informação ali colocada. Tudo bem, gente? Me sigam, ó. Então, nós já temos aqui, vamos voltar. Então, temos doenças mentais na sociedade brasileira, e seriam sempre pelo menos 2 desenvolvimentos. No Enem não cabe 3, só 2. Então, vamos lá, ó. Eu preciso trazer um estigma associado e outro estigma associado. É para isso que serve o delimitador. E meu aluno sabe, eu digo há muitos anos, todo ano vem uma palavrinha diferente no Enem. Já desde 2015. A persistência da violência contra a mulher, a democratização do acesso ao cinema, a manipulação do controle de dados. Quer dizer, nós estamos tendo aí
gradativamente, ano a ano, esse aviso ao estudante. Sempre vem uma palavrinha nova, delimitadora, para que ele signifique a palavra. Democratização. O que é democratizar algo? Fazer com que o acesso chegue a várias pessoas. O que é estigmatizar? É minimizar, é marcar, é estabelecer ali um parâmetro. Lembra da frase que eu adoro? José Ortega y Gasset, né? Revolução das Massas, filósofo espanhol. Nós, seres humanos, não conhecemos diferença sem hierarquia. Nós, seres humanos, não conhecemos diferença sem hierarquia. Imagine que lindo começar um texto com essa frase, né? Do Ortega y Gasset, para poder você mostrar claramente que a nossa cultura, veja que lindo, ao invés de acolher, de trabalhar a empatia, trabalha a hierarquia, é melhor e pior. Ele teve doença mental, ele é fraco. Ela teve depressão, ela é frágil. A outra ali também, ansiedade, nossa, é fresco. Por quê? Porque isso na competitividade cria a hierarquia. Vamos lá? Quem é meu estudante sabe, quem não é, vem comigo. O que a gente escolhe agora? Escolhe as estratégias argumentativas. Escolhe duas. Uma técnica e uma humana. Uma estratégia palpável que atinge toda a sociedade. Ligada à tecnologia, ciência, algo mais tátil. E outra, que eu digo humana, que tem a ver mais com cultura, tem a ver mais com atingir as pessoas de formas diferentes, né? E nem sempre todas. Então, vamos aqui. O primeiro estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira é o estigma social. Nossa, é aquele que da convivência com a sociedade. E o segundo estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira é o estigma psicológico. Psicológico hasta mortales, né, como diriam em Quebrando o Tabu. Então, estigma social e estigma psicológico. O que eu poderia falar? Quais são os argumentos que determinam o aspecto social como o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira? Primeiro argumento, meus amores, é considerado incapaz para o mercado de trabalho. A pessoa patológica mentalmente, portadora de doença psicossomática, a pessoa que é diagnosticada com patologia psíquica, é considerada incapaz para o mercado de trabalho. Se uma pessoa na entrevista de emprego diz assim, eu tenho depressão, isso é ou não um estigma, dizer assim, fulano, vou colocar o currículo dele do lado de cá. É um estigma ao que ocorre na vida dessa pessoa e o que ela pode fazer como profissional. E eu acho isso engraçado, porque na vida dos famosos, tal pessoa grandiosa, maravilhosa, teve depressão. Nossa, mas se ergueu, mas conseguiu, venceu. As pessoas normais não podem vencer a depressão. Ou a ansiedade. Ou o transtorno de estresse pós-traumático. Ou a síndrome de Burnout. Né? Ou TID, TOD, transtornos invasivos de desenvolvimento, transtornos opositivos desafiadores. Né? Pesquisem sobre, vale a pena. Então, é considerado inábil para relacionamentos amorosos, relacionamentos de amizade. Há uma tentativa social ou uma sensação social de inutilização da pessoa que portou ou porta a patologia psíquica. E mais do que isso, constantemente essa pessoa é tratada como um estorvo e vergonha para a família. Estorvo é peso. Aquela pessoa é como se fosse um peso, ela é um trambolho na vida das pessoas, ela é um problema, ela é algo que não deveria estar ali. Socialmente, a tentativa de colocar aquela pessoa como um pária é a nova, né, imobilidade social. Nós já temos aí os deficientes do ponto de vista físico, né, auditivos, visuais, os deficientes físicos, há uma tentativa de criar também um capacitismo das pessoas com transtornos psíquicos, né? Psicológico, vejam, um estigma associado psicologicamente às doenças mentais na sociedade brasileira, essa pessoa é vista como frágil, como instável emocionalmente. Se a pessoa ela perde a linha por causa da doença, se ela se chateia por causa da doença, ela vira a doença. Ela se torna a doença. Né? Veja, então,
Segundo argumento, gera profunda insegurança no portador. Se a pessoa é sempre vista como uma bomba relógio, ela fica com medo de se colocar, de agir, de falar. Isso gera um preenchimento de vontades. A pessoa vai se inflando muitas vezes de falas. Num momento ou outro, aquela pessoa explode, porque ninguém vive sem se expressar. E o medo de se expressar, o medo de agir, né? E veja, a pessoa que vive nessa sociedade e que ela sabe que é assim, aí ela tem essa doença e volta para o ambiente que estava, e o medo de ser percebida. Gente, metade das mulheres desse país tem depressão pós-parto após ter uma criança. Durante os 100 primeiros dias, metade dessas mulheres desenvolvem uma depressão pós-parto. Depois desses 100 dias, esse número cai ainda bem, mas muitas mulheres ainda vão ter transtorno depressivo maior nesse período pós-gravidez e vão voltar para os seus empregos 4, 6 meses depois. E são mulheres, e se forem cargo de chefia, já há uma cobrança maior. Acabaram de ter uma criança, o que estigmatiza também, olha, ela já não vai mais conseguir trabalhar do mesmo jeito. Imagine a doença psíquica, né? Veja, agrava o sofrimento moral, intensificando o isolamento e solidão. O sofrimento moral é uma das características do transtorno depressivo maior. A pessoa com transtorno depressivo maior, ela tem inibição ideativa, afetiva e corporal. Ela não consegue malhar, por exemplo, ela não consegue sentir desejo, ela não consegue criar, ter ideias. E o sofrimento moral é olhar para a sua vida como se a própria pessoa fosse o agente da desgraça de sua vida. Então, eu não consigo um emprego porque eu sou ruim. Não tem um mercado difícil. Eu fui demitido porque eu sou uma desgraça, não é porque a empresa estava cortando custos. Minha namorada terminou comigo porque eu sou péssimo, não porque ela se apaixonou por outra pessoa. Então, sempre sou eu. Pode ser que aquela pessoa seja um agente mesmo de coisas ruins que acontecem na vida, mas tudo, o sofrimento moral faz aquele indivíduo se colocar como o centro da desgraça humana. E óbvio que isso aumenta o isolamento e a solidão. Então, olha só os estigmas, como são construídos, né? Olha como tanta coisa que tem para dizer. Primeiro repertório, poderia se falar, ó, tive um problema no slide. Sem problema, vamos voltar aqui. Ó. Primeiro repertório, Philippe Pinel, pai da psiquiatria, foi o primeiro médico, um médico francês, ó, do século XVIII, se trancou no manicômio para entender como funcionavam as mentes das pessoas com patologias psíquicas, dos esquizofrênicos. Ele acreditava que essas pessoas poderiam ser tratadas com remédio. Né? Inclusive virou adjetivo Pinel, né? Pinel, ele sai um pouco excêntrico, e senão fulaninho está Pinel, ou seja, está assim doidinho, diferentão. Virou um adjetivo. E ele é o pai da psiquiatria, porque a psiquiatria tem a ver com a condição medicamentosa, a psicanálise e a psicoterapia tem a ver mais com a terapia cognitiva. Para colocar, não esqueça que ó, a estratégia, o repertório tem de ter a ver com a estratégia, né? Tem que ter a ver com a estratégia. Então, se o estigma é social, ó, até 2050, dados da OMS, 1/4 da população mundial terá distimia. O que é distimia, Luquinhas? Distimia é uma depressão leve e longa no tempo. Transtorno depressivo maior tem, né, o polo da distimia, o mais leve, o polo da melancolia, o mais grave, o mais profundo. Então, 1/4 da população mundial, até 2050, será distímica, ou seja, 1/4 da Terra. Se em 2050 nós tivermos, um exemplo, 10 bilhões de pessoas no mundo, teremos 2 bilhões e 500 milhões de pessoas com princípio depressivo. É muita coisa. Dados da OMS. E detalhe, tudo isso que eu estou falando aqui, eu falo nas minhas aulas. Eu falei nas minhas aulas antes. Pergunta aos meus alunos, se você não é meu estudante. Viu? Tudo isso aqui, eles viram nas minhas aulas. Eu não fabriquei de ontem para hoje para isso. Fiz uma colagem para montar o vídeo para vocês. Inclusive, esses repertórios eu uso na aula para patologias psíquicas, que é como eu chamo. Aqui virou doenças mentais e estigmas associados. E, por fim, no estigma associado 2, que é o estigma psicológico, temos o filme nacional de 2016, Nise e o Coração da Loucura. O filme da vida real da médica Nise da Silveira, aqui no Rio de Janeiro, praticamente institui a terapia ocupacional para pessoas com patologias psíquicas.
num hospital a qual esses pacientes não tinham nenhum tipo de sentimento empático, e ela muda a vida dessas pessoas, vira um marco, né, da psiquiatria e da psicologia para pessoas portadores de deficiências mentais do tipo, né, que nós estamos falando. A Glória Pires interpreta a Anísia, é um filmaço, você não devia perder. Tudo bem, gente? É esse o mapa mental que você precisa se acostumar a produzir. Qualquer redação fica simples com isso. Para a gente fechar nosso encontro, com chave de ouro, para ficar tudo lindo, maravilhoso, você ter percebido que você fez um Enem muito bom, porque entenda, isso não é um gabarito, meus amores. Qualquer ideia que você percebe que marcou a doença mental na vida das pessoas, poderia ser uma estratégia. Ah, Luquinhas, mas como eu fiz, virou causa e consequências, não tem problema. Como eu fiz, eu falei da felicidade e falei da automedicação, não tem problema, contanto que dê a ideia de que o que você escolheu foi uma marca, foi um preconceito criado a pessoas com doenças mentais na sociedade brasileira. Feito isso, tá valendo. Uma introduçãozinha para a gente fechar o nosso encontro de hoje. O título ficou interessante, Coisa de Louco. Provavelmente esse estudante, né, lá no finalzinho, diria que coisa de louco é tratar as pessoas desse jeito, para ter o fechamento perfeito. Né? Antes, deixa eu ler para vocês. Philippe Pinel, médico francês do século XVIII, já considerava ser possível, à época, tratar doenças mentais com medicamentos. Todavia, tantos anos depois, o estigma associado a tais pacientes ainda existe, o que evidencia a incapacidade coletiva com o cenário necessitando revisão. Com efeito, para dirimir tal panorama, é preciso refletir sobre as marcas sociais e psicológicas que deixam as mazelas em questão na sociedade brasileira. Tudo bem? Belezinha? Primeira coisa que a gente tem que fazer, garantir que todas as palavrinhas estejam onde? Na introdução, ó. Estigma, associado, doenças mentais, sociedade brasileira. Pronto, ó. Ufa, os 200 pontos da competência 2 estão aí, ó, garantidos. Estão aí, belezinha. Tudo bem? Vamos para outra parte. Agora vamos ver. Qual é o repertório filipino? Doenças mentais, medicamentos. Mas, a partir de todavia, todos os anos o estigma associado, existe aí, ó, evidencia a incapacidade, ó a palavrinha que dá o peso da tese, que marca o problema, que atribui responsabilidade. Teve dificuldade de fazer a tese? Atribua a responsabilidade a alguém, ó, a incapacidade coletiva, a sociedade, a Estado, todo mundo, de viver o cenário das pessoas com patologia psíquica. E aí o projeto de texto, ó, para dirimir tal panorama, não esqueça, está fazendo uma dissertação argumentativa. Não dá para dizer acabar, não dá para dizer resolver, não. É dirimir, é amenizar, é mitigar. Viu? Todos os três significa diminuir. Ó, primeira ideia, marcas sociais no D1 e psicológicas no D2. Para que melhor? Perfeito, tranquilo, gente, não foi difícil. O Enem exige um certo treino para essa estrutura, administração da palavrinha. Não é, assim, um gabarito. É óbvio que, a depender do texto, como o estudante fez, o estigma pode ser melhor adaptado, a ideia de estigmatização e preconceito pode ser mais equânime. Depende de como vai vir o texto, como ele está sendo arrumado. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha aprendido, eu espero sinceramente que você tenha saído bem do Enem e que, com certeza, você possa alcançar o resultado que você deseja. Para isso, meus amores, foi um prazer incomensurável a presença de vocês. Por favor, cheguem, se aproxeguem, joguem aí um tapetinho ou uma almofadinha nesse canal, porque ele é seu, ele te pertence. Foi um prazer, ó. Até a próxima. Tchau.